Olá, muito bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Eu sou o Fábio Naza, apresentador da série Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não e da série Apometria Estudo de Casos. Voltamos com mais um case de sucesso em sucesso junto à tratativa apométrica Nananinanã. Esta é uma série chamada Aconteceu na Apometria, este é o Smigol e vamos narrar o lado sombra das instituições espíritas, espiritualistas, religiosistas e afins. Roda a vinheta. Muito bem. Caro Smigo, qualquer semelhança não é mera coincidência, são cases reais, tá? De experiências e vivências ao longo dos meus quase 20 anos aí, aos meus 20 e poucos anos, eu vou completar 45, eu tomo contato com o segmento espiritualista e afins. Mas a minha trajetória dentro das vertentes religiosas, ela não começa aí, começa no início das minhas andanças no berço católico, sou de herança católica. E o primeiro contato com o lado sombra da religião, que ela ajuda num aspecto, mas atrapalha em muitos outros, foi no processo do meu primeiro casamento, onde eu tive a obrigatoriedade de fazer lá o curso de noivos. A matemática, né, da Igreja Católica é muito interessante. Para você casar na paróquia da região onde você vive, você tem que pagar uma taxa, você tem que apresentar a sua certidão de batismo. Só que a sua certidão de batismo tem validade de 5 anos. E ninguém tem a certidão de batismo atualizada com menos de 5 anos. Normalmente você tem a certidão de batismo da tua infância e aí ela é engavetada e fica por. E aí você tem que tirar uma certidão nova, e essa certidão nova custa, tem uma taxa. Então, tudo dentro já, eu tinha uma visão até de certa forma distorcida aí com a vertente neopentecostal e tudo mais, questão de dízimo. Hoje foi ressignificado muita coisa, mas a gente já tem aí o meu primeiro contato com a parte sombra aí de uma instituição. Muito bem. E eu tô aqui, não é para detonar com as instituições. Sai, Smigo. Olha o Smigo aqui querendo avançar na câmera. Eu não tô aqui para detonar com as instituições. Eu tô aqui para mostrar a parte sombra humana dos dirigentes, dos gestores e das instituições que vão refletir essa direção, essa coordenação e assim por diante, tá? Então, por volta aí dos 20 anos eu tenho um rompimento com a instituição católica. E aí eu adentro a uma casa espírita, tá? Que ela é regida pela Aliança Espírita Evangélica aqui na região do ABC, que é uma dissidência da federação, tá? Fundamentada, se assim eu posso dizer, por Edgar Armand. Tem vários processos padrões aí de ensino e de evangelização, de estudos que são aprimorados diante do viés da federação, onde o indivíduo ficava muito tempo estudando e demorava-se muito para um desenvolvimento medianímico, entre outras coisas, mas uma instituição que também peca e pecou aí, errou bastante dentro aí do viés da chamada pureza doutrinária, da preservação da pureza doutrinária, tá? Dirigente de estudos que proibia a leitura de Robson Pinheiro, Vanderlei Oliveira, o terror que foi quando o Vanderlei apresenta o livro Reforma Íntima Sem Martírio. Então esse livro era proibitivo. A dirigente que fazia a compra dos livros para venda na biblioteca, na livraria da instituição,
e os livros tinham que passar pelo crivo dela, e se ela achava que não deveria, pronto, acabou. Em plena era da informação, em plena era que nós estamos aí expandindo consciência, obtendo informação de tudo que é viés, nós ainda tínhamos, né, um viés de censura dentro da instituição. Então, tem aí um primeiro processo que fez com que desencadeasse tantos outros, que fizesse com que, pós 7 anos, onde eu tive muito aprendizado, eu entendo de um estágio dentro desta instituição, mas que em determinado momento eu faço o rompimento com, partindo aí para novos áreas de estudo e desenvolvimento. Quando eu transitei por essa instituição, nós tínhamos a máxima, né, de fraternidade, de amor ao próximo. Meu falecido pai, um dos fundadores da casa, sentou tijolo na casa, rebocou e blá blá blá, foi em determinado momento, tá, do trânsito dentro da instituição acusado aí de uma relação extraconjugal, blá 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 blá. Isso pouco importa agora nesse momento, vocês que me ouvem, se isso é verdade ou não. Fato é que eu, como filho, tive até uma DR com ele, conversei, houve, não houve, isso é real ou não é. Eu era já trabalhador, tarefeiro, colaborador e partícipe, tá, do corpo diretivo da casa, já estava há alguns anos, tá? E foi uma situação bastante frustrante, porque quando você participa de uma instituição que em certo momento te acolheu com a bandeira de fraternidade, de amor ao próximo, blá blá blá, percebia-se, né, quando você vai engedrando aos meios da instituição, né, você vai engedrando aos meandros a parte diretiva, você começa a perceber os conflitos humanos, tretinhas, brigas de diretoria, por exemplo, para saber se o chafariz ou se a fonte que alguém doou vai ficar no jardim de inverno ou não. Pessoas que queriam discutir recursos financeiros na área assistencial, passando de um limite pré-determinado, que era a capacidade de atuação da casa, porque queriam não doar 10 cestas, e sim 20, 30, 40, 50, o que excedia a capacidade, e aí a parte contábil da casa dizia que não dava, e isso viravam guerras e brigas homéricas dentro, por falta de profissionalização, falta de entendimento, por uma caridade inabilidosa aí, tá? Costumo dizer hoje, com mais maturidade, que de boas intenções o inferno está cheio. Mas vamos voltar aí à questão da instituição, desse julgamento que houve, velado ainda, porque nunca houve um sentar na cadeirinha de forma direta para conversar. Isso que está havendo, fofoca, é real, não é, procede, não procede, simplesmente tive aí o pai quase que expulso da instituição, porque simplesmente um grupo de pessoas achou que tinha o direito e aquela bandeira de fraternidade, de amor e blá 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 cai por terra. Esse foi o meu primeiro rompimento aí, não o primeiro rompimento, mas foi mais uma gota, desculpa corrigindo aqui, mais uma gota de frustração diante das atividades dele. E a gota d'água foi quando eu começo a estudar apometria numa outra instituição, tá? Eu, por respeito até à direção da casa, a diretora que era a diretora espiritual da casa, e comunico-a que iria fazer o estudo em uma outra instituição e recebo meio que as bênçãos, é importante que você estude e tudo mais, mas isso foi meio que da boca para fora, porque na prática havia uma certa lei interna de que se você era da instituição X, você não poderia pisar na instituição Y ou assim por diante. Eis que alguns meses depois, já estudante de apometria, eu sou afastado dos trabalhos assistenciais espirituais, segundo notícias do colegiado espiritual da casa. Eu precisava de tratamento e tudo mais, e aí não me retornaram mais. E foi a gota d'água onde, após esse movimento, eu saio da instituição,
tá? Converso com a direção espiritual da casa, tudo mais, e peço saída, e aí acabo migrando para a segunda instituição, onde eu vou estudar e trabalhar com a ferramenta apométrica. Foi o início da minha trajetória, tem um ciclo aí de 7 anos. Essa é a primeira narrativa da sombra das instituições que vou pontuar aqui, num sentido de você, tá, que ouve esse case, possa entender que é uma instituição regida por seres humanos. E aquele cenário de beijos, abraços, de aperto de mão, um dia você vai se frustrar sim com a sua instituição, com o seu dirigente, com a sua coordenação, porque ela é regida por seres humanos. Isso é uma medida protetiva para você que está engajado, empolgado aí na instituição que você trabalha, que você se voluntaria, que você se dedica, regida por seres humanos, e nós seres humanos somos falhos. Me incluo nesse contexto. Hoje, como dirigente, mantenedor do Núcleo Vida Plena e assim por diante, já errei, erro e vou errar em muitas coisas. Mas todo esse processo ajudou a entender aí a trajetória e criar um pouco mais de maturidade no meu papel de direção como atual e atuante no Núcleo Vida Plena. Ok? Até a próxima. Aconteceu na apometria. Beijo no fígado de todos e tchau.